Yahvé, quão numerosos são meus adversários, numerosos que se levantam contra mim, numerosos que dizem a meu respeito: onde está a sua salvação em Deus? Mas tu, Yahvé, és o escudo que me protege, minha glória é o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu grito a Yahvé, e ele me responde do seu monte sagrado. Eu me deito e logo adormeço, desperto, pois é Yahvé quem me sustenta. Não temo o povo em multidão, que em cerco se instala contra mim. Levanta-te, Yahvé, salva-me, Deus meu, pois golpeias no queixo meus inimigos todos, e quebras os dentes dos ímpios. A Yahvé que pertence à salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus do nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Pois bem, nesta segunda parte deste podcast, irei abordar o tema, a Eucaristia, especificamente a diferença de pensamentos entre católicos e protestantes sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Mas antes, fixemos os olhos no Senhor, sempre com os olhos fixos em nosso Senhor, sem desviar este olhar, e sim centralizar Jesus Cristo. Adentrando nas divergências entre os protestantes europeus, são esses protestantes lá do século 17 e 18, lá na Europa, tido como a primeira linhagem, e os protestantes ou evangélicos pentecostais dos séculos 19 e 20. Temos também os neopentecostais e pentecostais brasileiros, com diversos pensamentos a respeito da presença real de Jesus na Santa Eucaristia. Diversos pensamentos deles e diversas doutrinas diferentes. Assim, a Eucaristia no luteranismo, que é também chamada de missa, que é o sacramento do altar, a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, a sagrada comunhão a partir do pão e o Santíssimo Sacramento, refere-se à memória litúrgica da última ceia. Os luteranos acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia, afirmando a doutrina da união sacramental, em que o corpo e sangue de Cristo estão verdadeiramente e substancialmente presentes, oferecidos e recebidos com o pão e o vinho. Assim também os luteranos, eles também, uma grande parte deles, acreditam fielmente que o corpo e o sangue de Cristo são verdadeiramente e substancialmente presentes em e sob as formas de pão e vinho nos elementos consagrados, de modo que comungantes comem e bebem tanto os elementos como o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Esta teologia foi formalmente organizada pela primeira vez e declarada no Concórdia de Wittenberg em 1536. Mas os luteranos não têm a Eucaristia como um sacramento. Olha aí o problema. Nós católicos temos a Eucaristia como um sacramento. É um sinal que torna eficaz, que realiza
e que modifica e que torna presente é diferente do pensamento luterano. Também temos o pensamento aqui da teologia eucarística anglicana, lá do fundador, do rei Henrique VIII, e é diversificada em sua prática, refletindo a abrangência do anglicanismo. Os anglicanos da Baixa ou evangelismo, eles rejeitam a crença em uma presença corpórea de Cristo na Eucaristia e, portanto, normalmente qualquer crença na reserva e adoração. Veja, o pensamento luterano, que tem a Santa Eucaristia como o corpo e o sangue de Cristo presentes, mas não é um sacramento. Já diverge de nós católicos. Temos também a teologia anglicana, que é muito diferente. Faz com que eles rejeitam a crença na presença corpórea de Cristo na Eucaristia. E para rebater este pensamento, temos o Concílio de Trento, que relata que a Eucaristia é o núcleo central da interpretação da presença de Cristo no pão e no vinho. Assim também Martinho Lutero, ele argumentou sobre este tema, como muitos protestantes e reformadores. Ele considera que a principal base para a Eucaristia está lá, aonde está em cima da presença real de Cristo. Ela pode ser encontrada, segundo Martinho Lutero, em Mateus 26, o capítulo do 26 ao 28, em Marcos do 14, do 22 ao 24, em Lucas do 22, do 19 ao 20, e em 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 29, os versículos. Ele usa a mesma argumentação católica também, para se basear também na presença real de Jesus Cristo na Santa Eucaristia. Assim, o Concílio de Trento, retomando, ele responde Lutero sobre o caráter sacrificial da Eucaristia. Trento trata a Eucaristia como o memorial, que é a representação e explicação do sacrifício pascal, como a ceia pascal, a ceia do Senhor. E aqui esse memorial aborda também lá o memorial dos judeus, que sempre atualiza os acontecimentos dos fatos que ocorreram, como o acontecimento salvador lá do Êxodo, quando Moisés tirou o povo do Egito das mãos do faraó. Segundo Trento, o sacrifício memorial é o sacrifício da cruz. Até o nosso próximo encontro. Até lá, se Deus quiser.